Ontem também Pois é. aconteceu isso, na hora Mas que eu estava agora tá orando, indo. né? Não, falei, se não der, vou chamar meu filho. Ele está dormindo, mas eu vou lá chamar ele para pôr no notebook, que eu estou aqui no celular, né? Então, pessoal, eu quero compartilhar com os irmãos aqui sobre essa palavra, porque eles têm 5 nações aqui, né? Dentro desse capítulo. É um capítulo muito rico, né? No sentido de obediência, né? Deus vem falando com cada uma dessas cidades. E todas elas têm uma semelhança. E a semelhança delas são qual? O orgulho, né? O orgulho delas, por elas serem poderosas, né? Mas Deus deu uma palavra de sentença para cada uma delas. E eu quero trazer para a nossa realidade hoje, né? Não quero me ficar focada naquela época lá do povo da idolatria, porque hoje também a gente vive muito isso no nosso mundo de hoje, né? No nosso tempo agora, né? Há uns anos atrás, o pessoal, e isso mesmo, pastor Caselato, que ó, pastor Caselato, o senhor vai me ajudando aí. Eu achei muito rico esse capítulo, assim, e eu fiquei muito curiosa para saber de cada cidade. Algumas delas já não existem mais, como também o povo também já não existe mais, principalmente o povo de Edom, né? Eles foram banidos. E eu quero, assim, compartilhar com os irmãos sobre duas palavras que eu achei muito forte, que falou muito comigo, que foi o orgulho, né, e a sentença. Eu acho muito profundo, assim, essa palavra, porque quando nós que somos servos do Senhor, chamado para uma obra, chamado pelo Senhor, todos nós aqui fomos chamados. Tem, na palavra do Senhor diz, né, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Então, há muitos anos atrás, eu ficava questionando qual a diferença do um do outro. Depois de um tempo aí a gente vai ficando mais experiente, né? Não falar mais velho, mais experiente com as coisas de Deus. Aí a gente vai distinguindo a diferença do mais novo e do mais velho, né? Do chamado, aliás, e do escolhido. O escolhido pelo Senhor, ele passa por muitas e muitas pelejas na sua vida, né? Veja que Jeremias, ele foi escolhido por Deus. Ele é um profeta chorão, um profeta que sofreu demais, um profeta que padeceu toda a sua vida falando do amor de Jesus, do amor de Deus ali, tentando alertar aquele povo para um caminho e o povo queria por onde eles era melhor para eles, né? Seguia a vontade dos seus próprios umbigos, do seu próprio umbigo, né? E hoje, na nossa realidade, também a gente vê a mesma coisa. Quantos profetas do Senhor, servos do Senhor, né? Vamos usar assim, servos do Senhor, que têm aí se padecido, têm chorado, têm se doado de alma por vidas. Muitos pastores, tem muitos pastores de Deus ainda na face da terra, muitos servos do Senhor que verdadeiramente se coloca na brecha pelo outro e não são valorizados, não são ouvidos, são desprezados. E Jeremias, ele foi incumbido por Deus para fazer essa grande obra no meio de um povo totalmente corrupto, desobediente, maledicentes uns com os outros e com ele mesmo, sem respeito. E hoje o que tem diferente, gente, nesse mundo, a gente andando aí por esse mundo de meu Deus, fazendo a obra de Deus? Você chega em lugar, você vai em casa, você vai falar do amor de Jesus, você vai falar do que Deus trouxe, deu para cada um de nós, que foi a morte do filho dele, ser tão maltratado, tão desrespeitado, e até dentro da própria casa do Senhor, muitas das vezes. E Deus está vendo tudo isso. Isso nada mais é do que um orgulho humano, um orgulho de razão humana, né? A mente humana do homem,
que se orgulha dele mesmo, que acha que não precisa de Deus, que ele sabe se virar só. Uma vez uma pessoa, eu não lembro o nome dessa pessoa, eu comentei com ela assim da bênção que Deus tinha dado para ela ter alcançado, né, ali o alcance da faculdade, de um bom trabalho. Falou que não foi Deus não, que foi ela com os esforços dela. Mas aí eu falei que não, que tinha sido Deus sim, que se não fosse Deus, ela também não teria chegado onde ela chegou. Quer dizer, um orgulho, né, de achar que ela se esforçou. Isso daí tá certo, ela se esforçou, ela correu atrás, mas Deus que deu saúde a ela, porque Deus tem poder para fazer assim e derrubar o ser humano. E ali eu fiquei pensando que orgulho, o orgulho do homem soberbo, do homem tirano, né? Do homem narcisista que acha que ele não precisa de Deus e não precisa nem do outro. A gente vê isso em todos os lugares que vamos. Então, essas cidades aqui, a Edomita, a do Edom, a de Damasco e a Quedá e a Azor, todas elas tinham a mesma características de orgulho. E Deus ali usando Jeremias para alertar aquele povo, e aquele povo não quis nem dar ouvido. E as ruínas estão até hoje lá, né, para comprovar que quando Deus fala, Deus cumpre. O que eu quero trazer para nós nessa manhã é que, para que nós sejamos verdadeiramente como um vaso na mão desse olheiro majestoso, que a cada dia vai nos construindo, e a cada dia ele vai nos lapidando, e a cada dia ele vai nos formando da forma que ele quer, para louvor da glória dele, para que o nome dele cada dia brilhe mais em nós, sem a gente até abrir a nossa boca. Quem tem comércio aqui, né, nem o Caselato, a Flávia e as demais pessoas aqui, quando você chega pessoas assim na loja, eu trabalhei em uma loja há um tempo, quando as pessoas chegavam lá, não precisava nem falar nada, né? Eu acho que só o jeito da gente já mostrava que nós éramos evangélicos. E ali a pessoa chegava, perguntava, e eu falava que eu era, né? E falo até hoje. Então, é esse vaso, aonde você estiver, você mostrar a, a grandeza de Deus na sua vida. E Deus engrandeceu todas essas nações, mas nenhuma dessas nações souberam ser humilde diante daquilo que Deus fez na vida delas. E por isso que Deus usou o profeta e Deus permitiu que os babilônios entrassem ali e fizessem a arruaça que fizeram, né? Destruíram tudo, acabaram com tudo, porque eles também não tinham temor do Senhor, o Deus deles era o poder deles, era a força do braço deles, era a grandeza deles. E hoje a gente vê tudo isso também acontecendo de formas diferentes, mas que são também orgulhos do homem, né? O homem orgulhoso, ele não permite que Deus o use da forma que Deus quer. O homem orgulhoso, a mulher orgulhosa, não permite que Deus venha tratar com ela. Eu vou falar da Cleide, né? Eu sempre falei isso, né? A gente está num trabalho de oração ali, então eu sempre falo para as irmãs, né? É porque eu quero falar daquilo que eu vivi, né, irmãos? Não quero apontar ninguém, porque todos nós estamos aí caminhando para sermos, todo dia nós somos construídos por Deus, todo dia nós temos aí, todo dia somos afrontados e todo dia nós estamos em reforma com Deus. Eu tive uma mãe muito orgulhosa, uma mãe muito, muito, muito mesmo, não falando mal dela, que Deus sabe que não é falando mal, mas usando como um exemplo, né? Hoje minha mãe vai fazer 3 anos agora que ela faleceu, mas ela tinha uma soberba muito grande, tudo ela maldizia Deus, ela pravejava Deus de um jeito terrível. E quando eu me converti, eu não falei para ela que eu tinha virado cristã. Eu fiquei em silêncio,
porque eu não queria que ela ofendesse a Deus, mas eu tinha isso no meu coração, mas Deus conhece o coração de todos nós. E ela veio a óbito, né? E eu sempre, agora fazendo curso ali com a Roberta, ontem, na última oração que nós tivemos, me veio assim no mais profundo do meu coração, porque a gente precisa todos os dias nos autoavaliar, nos autoanalisarmos a nós mesmos, não deixar que o outro venha de analisar. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, ele já faz esse trabalho por nós, né? É só a gente pedir a ele. E eu orei a Deus porque me veio isso, essa ruína, né? Do que ela era e do que ela passou para nós. Que louvado seja Deus, que Deus me resgatou, que Deus me escolheu, que Deus me salvou. Ele que me escolheu e me tirou daquele charco de orgulho daquela casa, do ensino dela, das coisas ruins que ela carregou dentro dela, né? Ela era uma mulher amargurada, cheia do orgulho, ela achava que ela não precisava de Deus. E era isso que acontecia com esse povo. Eu assemelhei essa cidade, todas essas cidades, como a minha mãe, que eram as vidas que estavam ali regendo aquelas pessoas. E quantas pessoas a gente não encontra no nosso caminho com esse orgulho, com essa soberba de achar que não precisa do outro. Nós precisamos um do outro. Eu preciso de você. Tem até um corinho que fala: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo para nós caminharmos até o fim. Todos nós precisamos um do outro, não importa de que forma, a gente precisa. Quando eu comecei meu tratamento do primeiro câncer que eu tive, tinha um senhor assim, ele era muito bem apanhado, dava para ver que ele tinha uma linguagem muito culta também, e tinha outro senhor que carregava ele. O que levava ele na cadeira de roda era mais senhor do que esse que estava na cadeira de roda. Eu acho que ele teve um câncer na perna, né? Porque ele estava com a perna amputada do joelho para baixo. E ele falou uma palavra que eu não esqueci, né? E a gente estava todo mundo ali conversando, cada um que ia fazer o tratamento da rádio, estava falando, né, do seu tratamento. E ele veio e falou assim, que ele trabalhava e ele viajou o mundo inteiro a negócios, nunca precisou de ninguém. E que agora ele estava precisando de uma pessoa até para ajudar ele a tomar banho. Então, assim, aquilo me chamou a atenção, porque quando nós estamos cheios da nossa saúde, cheios de tanta coisa boa na nossa vida, a gente acha que a gente não precisa do outro, e não é uma verdade. Nós precisamos sim um do outro, para tudo, nem que for para você não ser soberbo nesse sentido, não ser orgulhoso nesse sentido de achar que você não precisa. Nós precisamos sim, precisamos um do outro, precisamos de, quando você está numa empresa, você trabalha numa empresa, que você chega lá, o outro, bom dia, seja carismático, bom dia, né, cumprimenta. Eu tive um professor no ensino médio, irmãos, que pensa num professor amargurado. Um dia eu peguei, me invoquei, falei, a gente veio aqui para aprender, chega aqui, o professor já vai. Eu peguei, fui lá, reclamei dentro da diretoria. Foi eu e mais uma moça. Aí a gente chegava lá e ele falava assim: só se for boa noite para vocês, porque para mim não é boa noite, não. Aí eu falei: misericórdia. Aí, na segunda vez, um rapaz que sentava atrás de mim, que por coincidência era meu vizinho, ele foi e falou boa noite para ele. Ele foi e deu uma resposta muito da mal educada. Aí eu peguei e falei: professor, misericórdia, o senhor está passando por algum problema? A gente só está dando uma boa noite para o senhor, você não precisa também descarregar o mundo em cima do meu amigo, não. Aí eu defendi o meu vizinho, porque o meu vizinho tinha uma dificuldade de. Ele já tinha abrido mão de tantas coisas e ali estava sendo um desafio para ele.
Aí eu peguei, levantei com a menina e falei assim: "Ah, eu vou reclamar do". A gente foi lá e reclamou dele na diretoria. Aí o que que a gente descobriu? Descobriu que ele estava passando por um processo, a mãe dele tinha sido diagnosticada com um câncer, estado terminal, e ele estava passando, não soube lidar ali com aquela situação. Aí quando a gente contou para a diretora conversou com ele lá, foi lá, conversou com a gente, aí mudou a história depois. Viu como a gente precisa um do outro? Nós precisamos um do outro em coisas que a gente acha que não tem significância. Precisamos sim. E aquela cidade, essas cidades aqui, esse povo aqui, achava que eles não precisavam do conselho de uma pessoa mais experiente como Jeremias. E nem tampouco da ajuda de Deus. Por isso que Deus permitiu que tudo aquilo veio. E eu estava pesquisando aqui, vendo aqui, amada igreja, que Deus, ele nos adverte, nos alerta, para que, porque o prazer de Deus não é causar dano em nós, muito pelo contrário, o prazer do Senhor é sempre o melhor para nós. Eu estava vendo uma palavra mais cedo, é que eu acordei para um trabalho aí que eu estou fazendo, era 3 horas, e a irmã trouxe uma palavra ali, eu estava vendo sobre obedecer. Não é o difícil, não é você liderar nada, o difícil é você obedecer o que Deus manda. A gente tem muitos exemplos dentro da palavra de Deus que eles tomaram o caminho certo. Nós temos aí o rei Salomão, nós temos Saul, nós temos Davi. Davi achou mais correto ir lá e cobiçar a mulher do seu soldado, né? Foi lá, cobiçou. Ele poderia muito bem já ter fez o errado e já correr a Deus e pedir perdão. Ele esperou o profeta ir e corrigir ele, mas ele pelo menos reconheceu. O rei Saul foi levantado por Deus e ele escolheu não obedecer a Deus e seguir o orgulho do seu próprio coração. Veio a ruína sobre ele. E Salomão, em toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência, toda a riqueza que Deus deu a ele, na velhice, ele escolheu não obedecer ao que ele já conhecia e, com o orgulho do seu coração e todas as alianças que ele fez com muitas nações, escolheu a idolatria. Então, eu fiquei orando a Deus e pensando, meu Deus, nos ajuda, porque muitos também hoje, eu conheço pessoas que serviram ao Senhor, eu tive um líder que foi maravilhoso, tudo que eu sou hoje, dentro da intercessão, eu devo àquele líder, mas hoje ele se encontra afastado dos caminhos do Senhor, afastado de Deus mesmo, está na sua própria casa, diz que está cultuando o Senhor dentro da sua casa, mas a gente precisa do corpo, irmãos, a gente precisa um do outro, a gente não faz nada sozinho. Nós fazemos algo quando nós estamos em conjunto, e Deus se agrada disso. Na palavra do Senhor, lá em Jeremias 18, o Senhor mesmo fala isso, quando ele está lá na construção do vaso. Onde eu estava vendo um estudo sobre isso daí, e foi a palavra que a irmã trouxe para uma irmã ontem à noite, né? Do vaso do olheiro. A gente precisa um do outro. Se Deus não tivesse ido lá fazer tocar naquele vaso, que era na própria vida de Jeremias, ele tinha que ter alguém. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos ser obediente à palavra de Deus e saber que Deus é Ele que coordena tudo. É melhor obedecer, mesmo que obedecer, às vezes até dói em nós. Ontem uma jovem veio aqui em casa, a gente estava conversando e a gente estava falando sobre isso, né? Não que ela não fosse obediente, que ela é, né? E ela falou, irmã Cleide, é um preço tão alto, né? É um preço muito alto. Você paga para você obedecer a Deus. Mas eu prefiro obedecer o Senhor do que eu obedecer até minhas próprias vontades e obedecer o outro. Então, vamos obedecer, amada igreja, porque nessa palavra de hoje, Jeremias, ele trouxe uma mensagem de julgamento divino, mas também Deus traz a restauração depois no final para aquele que obedecer. Dentro dessas cidades aqui,
na futura, né, são 5 nações vizinhas de Israel. Amon se levantou contra Israel. Edom também se levantou e ela não existe mais. Hoje ela existe como um local de arcopélago, de estudo, né? Eu estava pesquisando, é porque é bem extenso. Então, o tema central dessa palavra é sobre a soberania de Deus sobre todas as nações e a queda da autoconfiança, né? Nós não devemos ter isso em nós, essa autoconfiança do eu, o eu pessoa, o eu homem, o eu faço, o eu de exaltação, né? Porque tem um eu quando a gente fala que não é aquele eu de exaltação de si próprio, né? Então, que Deus possa nos dar sabedoria para nós sermos conduzidos dentro da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, né? Para quem tem empresa, com os nossos funcionários, com quem quer que seja, que Deus coloque no nossos caminhos, que nós sejamos pessoas, não é ser boba de ninguém, mas ser uma pessoa equilibrada e a pessoa ver em você a excelência e a essência de Deus na sua vida. Né? Aqui na palavra, o capítulo de Amon, o Senhor fala, Deus ordena os amonitas por terem tomado, perdão, irmãos, Deus condena os amonitas por terem tomado terra de Israel. E ali Deus fala da guerra e fala da destruição. Mas também o Senhor termina no final desse capítulo falando da promessa de restauração. Então, o que também me chamou muito a atenção em cada uma dessas cidades aqui, desse povo, dessas nações, que Deus ele traz uma palavra de julgamento para cada um, mas também ele fala no final que se obedecer, ele vai trazer restauração. E isso para os nossos dias atuais também serve para nós nos dias de hoje, né? Que Deus, a Maiara está correndo aí, Maiara, mas eu não estou nem acompanhando aqui a palavra, viu? Me perdoe, eu não consigo me centrar assim, e por enquanto, né? Então, eu quero dizer para a amada igreja que todas essas nações, todas elas foram Deus chamou a atenção delas, Deus advertiu, mas Deus também fez uma promessa. E para nós também, nos dias de hoje, né, como igreja do Senhor, como servos do Senhor nessa manhã, que nós possamos ser obedientes, ouvinte da voz de Deus todos os dias, pedir ao Senhor a graça dele, porque, irmãos, a gente vê hoje, eu vou falar uma coisa aqui, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando do ser humano em si, em geral, em tudo, independente de ter Jesus ou não ter Jesus no seu coração, né? Todo mundo diz que tem, né? Mas na hora de viver mesmo o amor de Jesus, a gente ter empatia com a situação do outro, da gente ver o estado do outro, a gente se esquiva. A gente se esquiva no sentido assim, mas será mesmo? Mais isso, mais aquilo. Eu vivi uma experiência o ano passado com uma pessoa, quando eu cheguei para falar, para pedir socorro para aquela pessoa, que não era nem para mim, que eu precisava da ajuda de outros para ajudar aquela pessoa também. Eu ouvi tantas frases que eu até montei um texto, que de vez em quando eu falo no meu Facebook. E eu ouvi assim, eu vou ver. Mas será? Mas fulano fez assim, fez assado. Sabe, pega aquela enxurrada de coisa negativa que a pessoa foi, que a pessoa deixou de ser, que a pessoa é, e não quer mais saber de ajudar a pessoa. Então eu fico pensando, meu Deus, onde está a humildade? Não, eu não digo nem a humildade, irmãos, é o sentimento humano de um para com o outro. Se a gente pegar a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver tudo isso. As primeiras cidades formadas lá no livro de Gênesis, o povo estava ali, mesmo corrupto, mesmo em tudo ali, Deus já estava ali estruturando a unidade da humanidade, um com o outro. É o que Deus mais preserva em cada um de nós.
É nós sermos unidos, independente se nós conhecemos ou não conhecemos. Eu entrei em um grupo que me colocaram, de uma amiga minha lá de Minas, e essa madrugada eu entrei para orar junto com elas, né? Foi uma maravilha, foi uma bênção. Olha, tem gente de tudo que é lugar. Eu preciso conhecer pessoalmente essas pessoas, saber da vida delas. Eu não quero saber da vida de ninguém. Eu quero saber que o Deus que ela serve eu também estou servindo, que o intuito do coração dela é o mesmo intuito do meu. A gente está orando pela nação, orando pelo povo de Deus, e estamos na brecha, um intercedendo pelo outro, que é isso que Deus quer de nós. Quando Jesus foi lá para um monte orar, porque estava chegando a hora dele partir, ele foi fazer o quê? Ele foi orar por nós, que nem existíamos ainda, está lá registrado em João capítulo 17, ali em diante até o capítulo 21, é a oração de Jesus pelo mundo, pelo planeta. Então eu fico pensando, meu Deus, venha trabalhar nos nossos corações, trabalhar no meio do teu povo, no meio da tua igreja, no meio daqueles que te clamam, no meio daqueles que te amam, Senhor. Venha, Senhor, fazer a tua boa obra de amor, de generosidade, de aconchego de um para com o outro, de harmonia, é a palavra certa, é essa palavra, de harmonia, irmãos, quando nós estamos no mesmo espírito do Senhor. As pessoas hoje, eu sei que tem muita gente aí, que tem muitos líderes que precisa desse tratamento do Senhor, mas olha, o próprio Deus fala na palavra dele que cada um daqueles que não andar conforme a palavra do Senhor e pregar a palavra do Senhor e desviar daquilo que a palavra está falando, eles vão prestar conta. Nós não estamos aqui nessa terra que Deus nos chamou e nos tirou lá do lago de Xogo para coisar ninguém, não. Nós estamos aqui para obedecer esse Deus, para seguir a ordem dele nessa terra, para nós andarmos conforme a palavra dele fala para nós. Vamos andar de acordo com aquilo que Deus tem para cada um de nós, obedecendo a palavra de Deus. No domingo foi uma euforia, né? Muitas igrejas ficou fecha, não fecha, faz, não fecha, até a minha nossa mesmo também ficou. Teve até uma enquete. Aí eu escrevi lá, falei assim, olha, quem foi para a igreja foi, quem não foi, não foi, vai fazer o quê? Se a pessoa não quer ir. É o particular dela com Deus. Ela vai ficar aí. Eu escolhi ir para a igreja, fui para a IBF, fiquei lá, ajudei as meninas, não fiz muita coisa, mas eu fui. E sabe o que foi que eu fiz? Eu falei, ó, eu estou aqui, Deus. Eu, a Cleide, estou aqui. E aí, no fim das contas, o que, que aconteceu? O Brasil acabou perdendo, né? Eu fiquei triste até pelos servos do Senhor, porque a nossa euforia, às vezes, nos leva a cometermos caminhos que não é do agradável de Deus. Não estou dizendo que no domingo não era para ninguém estar, não, porque eu também sou patriota, viu, irmãs? Eu oro muito pela nossa nação e Deus sabe de tudo porque que o Brasil não ganhou. Eu até achei que não tinha chegado nas oitavas e finais, mas graças a Deus chegou. Pelo menos avançou um pouco. Porque nós somos um país muito cobiçado, o nosso país é um país muito rico, o nosso país é um país abençoado. Nós temos tanta riqueza, tanto minério, tanta coisa boa na nossa terra, na nossa natureza. E de tudo, irmãos, nós somos um país livre para falar desse Jesus maravilhoso. E eu fico muito triste, porque quando você vai em trabalhos missionários, você vê tantos países, tantas nações que não podem. Então, que dentro de tudo isso que aconteceu no domingo, da euforia do povo, eu cheguei em casa e falei para minha filha assim, ó, se você tivesse escolhido o que eu te falei, quem sabe até o Brasil não teria ganhado. Mas isso só foi uma brincadeira, né, que eu falei com a minha filha, ela deu risada. Mas quantos e quantas pessoas não largam do Senhor por conta dos seus orgulhos, quer fazer aí as coisas da forma que quer. Então, a minha palavra que eu deixo aqui do que eu trouxe aqui hoje, irmãs, é para nós sermos, nos autoavaliarmos do que Deus, da nossa posição diante de Deus. Porque se você todo dia se autoavaliar,
Senhor, estou de acordo com a tua vontade, Senhor, estou seguindo a tua palavra, estou fazendo como o Senhor quer, Pai, estou ensinando meus filhos dentro daquilo que o Senhor está permitindo, Pai. Me ajuda, me dá, Senhor, sabedoria, me ajuda a fazer isso, porque, irmãos, a gente tem dentro da palavra de Deus, lá no grupo de intercessão, eu tenho falado muito isso, e vou falar aqui também para os irmãos. Nós não precisamos de ninguém para nos corrigir se você está ou não está. A gente ouve muita palavra, né? Deus vai tirar o joio do meio do trigo. Eu não acho isso não é uma verdade absoluta. Primeiro porque dentro da palavra de Deus está escrito que o joio tem que estar junto com o trigo. E a diferença de um para o outro não é nem... Tem a diferença. A diferença é que o trigo, quando ele está cheio com a semente, ele murcha, né? E o joio, ele continua em pé, porque o joio, ele não dá fruto, e o trigo dá. E se arrancar os dois, acaba matando o outro. Por isso que tudo vai ser trabalhado naquele grande dia da vinda do Senhor Jesus. E eu e você, nós estamos em construção todos os dias com o Senhor Jesus. Todos os dias o Senhor vai tratando aquilo que tem em mim que não agrada a Ele, que não agrada o outro, Ele vai me ensinando. Nós passamos por muitas coisas para nós chegarmos num patamar, não digo da perfeição, porque quando nós chegarmos no estado da perfeição, o Senhor vai nos levar embora. O Senhor nos recolhe, porque nós estamos num estado perfeito, a gente não fica mais aqui nessa terra. Então, que nós possamos todos os dias nos autoavaliarmos para nós estarmos cumprindo a palavra do Senhor um para os outros, né? E dentro da nossa casa, junto com os nossos filhos. Nós temos muito exemplo aí, dentro da Bíblia, de muitos líderes que foram bons, mas no final eles acabaram se perdendo. E que isso sirva de um alerta para nós, né? Porque eu quero acabar minha velhice, eu quero morrer, quero deixar um legado bom aí, meu Deus. Eu tenho orado isso, viu, igreja? Eu já tenho me preocupado com isso. Eu estou aí para completar 60 anos e eu falei para Jesus. Eu aceitei Jesus na minha juventude, passei pelo meu período e agora eu quero terminar a minha velhice na presença desse Deus, cada dia mais unânime com esse Jesus gostoso, como Zaqueu. E todo o orgulho tem que cair por terra da nossa vida, porque eu quero dizer para você, eu preciso de vocês aqui, né? Se não fosse vocês aqui me chamando a trazer a palavra, né, se preocupando comigo, eu não estaria aqui, né? Eu precisei de vocês no meu momento de dor, a doença do câncer, eu precisei de vocês. Então, a gente precisa, amada igreja, um do outro, todos os dias. E que, em nome de Jesus, nós sejamos uma nação abençoada. Eu não estou dizendo a nação Brasil, estou dizendo a nação Igreja do Senhor. Amém? Eu encerro aqui, né? Esse foi o entendimento que Deus me trouxe aqui dessa palavra, né? E eu queria deixar aqui, porque dentro disso tem 3 promessas, né? É a mensagem espiritual para a nossa vida, né? Que Deus fala nessa palavra e o significado da promessa de restauração que Deus traz aqui dentro dessa mensagem para nós. E nós estamos sendo restaurados na presença de Deus todos os dias, através da palavra do Senhor. Ela que é a nossa bússola, ela que é o nosso guia aí perfeito, e Ele todo dia fala conosco. Amém, amada igreja? As irmãs quiserem comentar, quiser contribuir também, né? Se eu falei algo também assim, que as irmãs quiser também acrescentar, ou que eu também não falei, que eu falei também, que a irmã também não concorda, também tem total liberdade para falar, fica aí à vontade, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém. Obrigada, Cleide. Eu tô com as crianças aqui, não vou nem conseguir comentar, mas amanhã a gente volta pro 48, só pro pessoal não se perder aí, tá bom, gente? Obrigada, Cleide. Ai, menina, obrigada a vocês. Eu fiz confusão, mas sabe o que foi? Porque eu não sei nem o que dizer o que foi. Eu sei que eu Não fiquei tem com problema. 49.
Não, fica em paz, tá tudo certo, fica tranquila, tá tudo certinho. Só avisando pro Gente, pessoal. que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vocês aqui são uma bênção nesse projeto aqui. Eu até comentei com a Flavinha, depois acabando aqui, eu já vou até falar com ela antes que ela vai trabalhar. A gente vai fazer um projeto aí, né, com a Flavinha, até comentei com a Maiara se daria para ela gravar para nós, e que faz parte aqui do Conexão, né? Esse trabalho lá da intercessão é também da Conexão. A gente também está usando o Meet lá, junto com a Flávia, e Deus me deu uma visão na madrugada orando, que esse projeto do Conexão vai girar o mundo inteiro. Então, vamos mesmo falar mesmo desse Deus gostoso para as pessoas. Eu convido vocês aí no dia 24 estar conosco lá no Meet, junto com a Flávia, eu e mais algumas irmãs. Ô, Maiara e Flávia, eu queria perguntar para vocês duas. Eu tenho um amigo meu que mora na China, que ele está aqui no Brasil. Ele é pastor lá na China. Eu queria saber se eu poderia convidar ele para trazer uma palavra aqui de manhã, antes dele ir embora. Ele vai embora dia 2 de agosto para a China. Ele é uma bênção na palavra, gente. Vocês têm que ver que dom lindo que Deus usa ele. E se vocês permitirem assim, eu vou estar visitando esse mês. Daqui 15 dias eu vou visitar eles e vou pedir, ou ele ou a esposa dele. Os dois é uma bênção. Ela é pedagoga lá na China, mora lá já há 20 e tantos anos. Aí vocês vê, depois vocês me falam, tá bom? Vocês vão gostar muito da palavra dele. Sim, vamos convidar sim. A gente vai se falando para ver a data, então. Tá bom, então. Um beijo no coração de todos vocês. Ora, ô Maiara, para a gente encerrar aqui, minha querida. Eu tô com as crianças aqui, os dois acordados, é capaz de começar a Então falar. tá. Antes da oração, Tá. bom dia, O irmão amados. Antônio, o senhor Eu só que, aproveita e fala? Aí eu o só senhor que, ora, então. eu só queria auxiliar aqui com relação a. Nós tivemos esse final de semana, nós estamos no mês missionário aqui na igreja, e todo domingo pela manhã tem um convidado que trabalha com missões. E esse domingo teve um missionário, um pastor, que atua lá na Bolívia. E assim, só para os irmãos estarem orando, porque às vezes a gente acha que as coisas estão muito longe de nós, né? Você vê, a Bolívia está aqui ao lado, né? Está aqui ao lado de nós. E eu esqueci o nome, irmãos, mas eles têm lá uma divindade como a Senhora Aparecida aqui no Brasil. Tem um nome e eu esqueci. É um nome diferente. E só para vocês terem uma ideia, eles ainda praticam a oferenda de pessoas para essa divindade. E não é apenas criança, não. Pessoas de qualquer idade, eles oferecem, eles matam a pessoa oferecendo para essa divindade. E para vocês verem, nós estamos no século XXI. Então, assim, realmente precisamos continuar nas nossas orações, orando, né? Até um tempo atrás era proibido você falar abertamente lá de Jesus, né? Já deu uma melhorada, mas ainda tem muita dificuldade com relação a isso. Carecem de pessoas que vão à frente, como a irmã Creide sempre está à frente, aí da missão urbana, né? Mas também carecem de pessoas que têm o chamado para bancar, né? Para bancar, para auxiliar, para manter, né? Os mantenedores, né? Os mantenedores não apenas em oração, mas em contribuição. Então, É só para os isso irmãos, mesmo, irmão assim, Antônio. né? Só para os irmãos estarem cientes disso, que existe isso ainda, né? Não é tão divulgado, mas existem. Tá? Nós tivemos no domingo, sem ser o passado, retrasado,
uma missionária que está na Indonésia. Olha que bênção. Nós não podemos falar nomes nem nada, porque lá é proibido, irmãos, proibido falar de Jesus. Falar de Jesus lá é morte. Morte tanto para você como para sua família. Ela está lá como uma adida cultural trabalhando numa empresa, mas na verdade eles estão traduzindo a Bíblia para a linguagem para o dialeto deles. É um país que tem mais de 70 dialetos. Então eles Isso é na estão Indonésia, né? Indonésia, isso, irmã. Na Tem Indonésia. um... Eles estão traduzindo as parábolas de Jesus Ai, para aquela linguagem, né, deles lá, para que eles possam entender. E isso tudo, por incrível que pareça, é escondido. Porque se descobrirem, enforca todo mundo. é isso mesmo, irmão Antônio. Se você for muito abençoado, eles te deportam do país. Você que é estrangeiro. Mas quem está lá, ele e a família são mortos. Então, assim, A só para gente... a gente estar orando, irmãos. Às vezes a Tá gente, certo, né, irmão Antônio, é dando um isso exemplo mesmo. aqui próximo de nós, que a Bolívia está aqui, e dando um exemplo longe de nós. Mas, assim, carecemos de orações, né? Que os irmãos entendam que, Sim. apesar de estarmos com toda essa tecnologia, e tudo, o que mais nós precisamos é de Jesus. É o que E mais a gente, as pessoas precisam. Né, irmã? por Pai, isso que nós nós somos um queremos país livre, irmão Antônio. Temos livre. que valorizar nós aqui, gente. Vamos ficar falando mal da nossa nação, não, porque olha, isso que o irmão Antônio está falando. O irmão Antônio, a gente tem um amigo que está lá na Indonésia, já tem uns 7 anos ou mais, né, Tom? Que o Manuel está lá. Ele também é um linguista da palavra de Deus lá. Se o senhor ver as coisas que ele conta da Indonésia, ele vai vir para cá. Quando ele vir aqui, o Brasil, eu vou falar para ele trazer a palavra aqui no grupo. Mas a gente está todo dia às 15 horas, a gente está orando pelas nações, pelo nosso Brasil, né? No portal lá daquele que eu coloquei o senhor. Inclusive, irmão Antônio, eu até queria falar com o senhor depois, viu? Posso depois ligar para o senhor? Queria Pode, fazer sem um convite problema. para o senhor, Eu, tá bom? eu tenho acompanhado, às vezes não dá, como eu sou prestador de serviço, Sim, esses não tem horários a gente problema está não. em atendimento, né? Mas eu sempre A tenho gente vai estar. acompanhado e orado. Amém. Então, o senhor ora para encerrar, irmão Antônio, e a gente vai estar. Vou passar isso que o senhor falou aqui, lá no grupo das 15 horas, que a gente está orando pelas nações, viu? Amém, E Deus amém, está irmã. levantando a igreja aí. Amém, amada igreja? Pode orar, irmão. Pai, nós mais uma vez queremos demonstrar ao Senhor, ó Pai, toda a nossa gratidão, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado porque só o Senhor é Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, ó Pai, porque apesar de nós não entendermos, nós temos a certeza absoluta que o Senhor está no controle de todas as situações e de todas as coisas e que o Senhor jamais nos desampara. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Pai, retira de nós, Pai, todo o orgulho, Senhor. Retira de nós, ó Pai, toda a soberba, ó Pai querido. Retira de nós, ó Pai, todo o eu, ó Pai. Senhor, a começar em mim, Senhor. Ajude-me a entender, ó Pai, de uma forma clara, que sem o Senhor na nossa vida, na minha vida, a vida não tem valor, Pai. Não tem razão. Ajuda-nos a entendermos, ó Pai, que entendendo, nós possamos, ó Pai,
interceder um pelos outros, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos intercessores, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos uma vida diante do Senhor, ó Pai, que honre o teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a termos amor um pelos outros, ó Pai, amor que nos leve a interceder para que as outras pessoas também tenham as suas vidas diante do Senhor, ó Pai. E obrigado, Pai. Obrigado, ó Pai, porque nós vemos como o Senhor tem cuidado do teu povo. A gente tem visto como o Senhor tem abençoado, o Senhor tem levantado pessoas que têm a sabedoria de usar esses meios de comunicação, ó Pai, em prol da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Levante mais pessoas, ó Senhor. Levante mais pessoas, ó Senhor, que use a tecnologia, que tenha essa facilidade, ó Pai, para que mais pessoas, ó Senhor, da onde a gente nem sequer imagina, possa, Senhor, te conhecer, e que o teu Santo Espírito tenha ali, ó Pai, livre ação, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que é o teu Santo Espírito que nos convence, ó Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Santo Espírito, Senhor, e que uma vez o teu Santo Espírito agindo, possa haver arrependimento verdadeiro, Senhor, e possa ter vidas que volte verdadeiramente para o Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Dá-nos um dia na tua presença, Senhor. E, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor os povos ali da Indonésia, ó Pai querido, que o Senhor abençoe todos os teus servos ali, Senhor. Que o Senhor conserve em vida, conserve em saúde, conserve em recursos, ó Senhor, para que as pessoas sejam generosas, sejam bondosas, ó Senhor, e enviem recursos para os teus servos, ó Senhor. Te suplicamos em nome de Jesus, ó Pai, pelo povo da Bolívia, ó Pai amado. Povo esse, ó Pai, que ainda se encontra cego, Senhor, longe do Senhor, ó Pai, que ainda, Senhor, há práticas ali que deturpam a tua santidade, ó Pai. Mas, Senhor, que o Senhor, ó Pai, use de misericórdia e continue levantando a tua igreja. Que o Senhor continue ali, ó Senhor, abrindo os olhos espirituais daquele povo, assim como o Senhor tem feito no nosso Brasil, Pai. Continue nos abençoando, Senhor. Nós queremos colocar essa nação diante do Senhor. Pai amado, nós queremos declarar que esse Brasil não é de direita e nem de esquerda, Senhor. Ele é do Senhor, Pai. E que o Senhor levante pessoas, ó Pai, compromissadas única e exclusivamente com o Senhor, Pai. Para que essa nação, Senhor, seja uma nação próspera, seja uma nação feliz, ó Pai. Seja uma nação abençoada pelo Senhor, Pai. Levante pessoas, ó Senhor. Obrigado, ó Pai, porque tudo isso que tem vindo às claras, nós sabemos que é fruto da tua obra, Senhor. Nós sabemos disso, porque todas as coisas, ó Pai, estão diante, ó Pai amado, do Senhor. É o Senhor que cuida, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que fecha, tudo é o Senhor que faz. Nós queremos orar por Brasília, Senhor, como a Ângela sempre pede, eu declarando que ela ama Brasília e que ela abençoa aquela cidade. Nós queremos abençoar ali, Senhor, todos os nossos governantes. O Senhor, na tua palavra, diz que nós devemos orar pelos nossos governantes para que nós tenhamos paz. Senhor, que o Senhor penetre nesses corações, Senhor. Que o Senhor demonstre, ó Pai, o teu poder nesses corações. Que o Senhor continue abençoando e fortalecendo aqueles que são teus servos, que servem ali, Senhor. Livra-os, coloca a tua boa mão sobre a vida de cada um deles, ó Senhor. Livra das artimanhas, ó Senhor, da política. Livra das artimanhas maldosas do inimigo, ó Senhor. E acima de tudo, ó Pai, que nós, ó Pai, possamos entender que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos que o Senhor seja o Deus dessa nação, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Te louvamos por esse grupo, Pai. Te louvamos, ó Senhor. Obrigado por cada vida aqui, Senhor. O Senhor conhece a necessidade e o coração de cada um. Que o Senhor, ó Pai, responda favoravelmente a cada um, segundo a tua soberana vontade, Pai.
Mas, mais uma vez, ó Pai, nós queremos colocar o esposo da Flavinha diante do Senhor, para que o Senhor abençoe ali os procedimentos, para que o Senhor abençoe ali tudo que tem sido feito, a recuperação, que o Senhor continue colocando a tua boa mão, Senhor. Te louvamos pela vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amadas. Boa semana. Amém. 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 Glória a Shalom, Deus. shalom. Bom dia a todos.